Hoje eu vou tentar algo ousado aqui no canal. Agora vocês estão vendo o catálogo da Marvel, certo? A ideia é que mais pro fim do dia tem o catálogo da DC. Mas eu quero ler ainda um quadrinho específico para o catálogo ficar mais rico. Você sabe que eu gosto de fazer algo bem feito, né? Gente, olha só. Para brilhantar o catálogo da Marvel, eu peguei lá em casa o Surfista Prateado Escuridão, peguei o Complexo de Messias e nesse vídeo a gente vai falar também de Panini Comics, né? Então eu separei aqui os Spectators. Baita relançamento e um dos melhores de 2026. Eu imagino, todo mundo tá sabendo, a Panini divide o catálogo sempre em duas partes, então a gente tem uma segunda leva de outubro. E assim, a primeira leva não tinha sido muito empolgante. E aí, de repente, chega essa segunda leva e... Se você tá vendo esse vídeo na data de estreia, tem um cupom aqui na descrição, junto com os links, para tu usar no site da Panini e ter desconto. Importante, esse momento do vídeo, tá? Não é um jabá. Na verdade, é um aviso de utilidade pública. Tá? Se você acompanha o Telegram do Dois Quadrinhos, que desde de manhã a gente está comentando essas novidades, cara, nos últimos dias tem uma chuva de gente reclamando de pedidos não entregues no site da Panini. Sabe, uma galera tem pedidos onde está escrito só processando, sabe? E a gente não está falando de pré-venda, a gente está falando de quadrinhos que estão em estoque. Eu tenho pedido de gibi que está no estoque da Panini, sabe? Tipo, já foi lançado, mas simplesmente a editora não está enviando. É claro que a gente está falando de uma das maiores editoras do planeta Terra, então isso deve ser normalizado logo. Vamos então para o catálogo. Galera, tudo começa com a coleção Homem-Aranha Teia de Heróis, volume 10. Esse é o último volume da coleção. E eu reclamei um pouco, né, nos últimos tempos que às vezes o conteúdo dos encadernados é um bastantão de qualquer coisa. Ah, vamos juntar um monte de encontro do Homem-Aranha com heróis, sabe? Esse em especial é um evento que a Panini já tinha publicado, se eu não me engano foi ali por 2019 no Brasil, que é o Corporação Venom, tá? Vocês estão vendo a capa original aí na tela, e é um evento que vai envolver... Ô gente, sério, é muito complicado acompanhar o universo dos simbiontes. Eu cheguei a acompanhar algumas vezes, algumas fases mais contemporâneas, mas especificamente essa envolve o Ed Brock, o Peter Parker, Gata Negra, mais o Flash Thompson enfrentando o Mania, que é um clone do Venom, e aí tem 80 Venom pra lá e pra cá. Bom, aí tem o sexto volume da coleção Marvel Ultimate, lembrando que aqui a Panini chama de Homem-Aranha, né? Mas aqui não é a revista regular do Homem-Aranha. Aqui a Panini já está publicando os team-ups, né? Que é quando são encontros do Homem-Aranha com outros personagens aí no universo Ultimate. Olha aí, Demolidor por Brian Michael Bendis, volume 3. Galera, eu já falei aqui, isso é muito bom. E esse volume, em especial, é quando aparece a Mila. Quem é a Mila? É o interesse amoroso do Matt Murdock. E vocês sabem que o Matt ele tem essa fama de que as namoradas dele sempre se dão muito mal. Detalhe, que a Mila é cega, assim como o Matt Murdock. Então, gente, as cenas que envolvem essa garota são muito assustadoras, porque ela não consegue ver o que está na volta dela. E como... isso não é spoiler, tá? Porque acho que todo mundo já sabe disso, né? Chega num ponto que a identidade secreta do Demolidor ela é revelada. Então a vida pessoal dele também vira um inferno. É sensacional. E aqui também tem um arco envolvendo coruja e drogas aí se espalhando pela cozinha do inferno. Enfim, ó, outro grande acerto da Panini. Desafio Infinito num Marvel de bolso. Eu imagino, todo mundo sabe que esse quadrinho foi o que deu origem a toda a saga do infinito da Marvel, que é essa ideia do Thanos juntar as joias. Assim, né, claro, nesse quadrinho em si, ele já tem as joias, né, porque se vocês olharem o conteúdo, pega só a minissérie Desafio Infinito. Mas é que tem uma minissérie antes disso, que é o Thanos em Busca do Poder. Que aí ele junta as joias, depois vai enfrentar os Vingadores. Tem cenas lá do Guerra Infinita que, gente, são 100% tiradas daqui. Você lembra que tem uma parte que o Hulk ele cai dentro da mansão lá do Doutor Estranho para avisar que deu ruim e que tem esse vilão super poderoso? Então, aqui tem isso também, só que com o Surfista Prateado. É muito legal, é um quadrinho fechado, e, pô, tá saindo aí no formato de bolso. Que bacana. X-Men, Prelúdio de um Futuro Esquecido. Oh. Cara, não dá. Você sabe aquele meme da vaca toda magrinha e aí vem o fazendeiro, vamos lá tirar mais leite. É tipo isso. Chris Claremont, que já há uns bons anos aí não vive uma fase legal. Salvador Larroca,
que pelo menos aí as artes dele em Star Wars são terríveis. Na verdade, assim, até no... É que eu acho que o estilo do Salvador Larroca, ele combina em certos momentos. Por exemplo, ele estava desenhando o Alien até pouco tempo atrás. E funciona, sabe? Aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a arte nesse gibi. Pois então. Assim, é o que eu tava comentando, sabe? Levando em conta que esse universo, o Dias de um Futuro Esquecido, é um futuro apocalíptico, etc. Sabe? O traço dele, que é um negócio meio artificial, assim, até não fica tão horrível. Mas, pá, eu me nego a ler. Detalhe que a publicação da Panini tem também o próprio Dias de um Futuro Esquecido. Então eles vão reimprimir o quadrinho clássico e mais esse novo prelúdio aí que o Claremont criou com o Salvador Larroca. Nessa armadilha eu não pretendo cair. Olha aí, Vingadores, Armadilha da Verdade. Chip Kid e Michael Shaw. Essa é uma graphic novel que saiu ano passado nos Estados Unidos. Eu não cheguei a falar de data, tá? Mas esse prelúdio, o Dias do Futuro Esquecido, é recente, se não me engano é de 2025 mesmo, ou no máximo aí 2024. Gente, esse quadrinho dos Vingadores, vocês estão vendo lá em cima que está escrito Marvel Arts, né? Porque ele não foi originalmente publicado pela Marvel. É uma parceria da Marvel com a Abrams para fazer uns projetos que geralmente eles se destacam por ter uma arte mais elaborada. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, eu amo o Michael Shaw. E, sabe, ele é um cara que ele consegue evocar o clássico do jeito que fica muito bonito, sabe? É um vintage modernizado. Sério, na história, os Vingadores clássicos vão enfrentar o Loki. Né? Você sabe que o Loki foi o primeiro vilão dos Vingadores, então a ideia é justamente remeter ao clássico. Só que o interessante é que o Deus Trapaça faz lá uma armadilha que vai mostrar para os Vingadores a verdade. E a verdade é terrível e vai mexer com a cabeça dos personagens. Aí, eu acho que o que eu vou falar agora pode ser spoiler. Talvez seja legal tu olhar a descrição desse vídeo e pular um pouquinho. Mas assim, eu veria, tá, o que eu vou falar agora. Acho que é interessante. Ok? Tá? Todo mundo tá avisado. Aqui, na história, essa bomba do Loki leva os Vingadores para uma outra dimensão, que é a nossa dimensão. E eles acabam encontrando o Chip Kid, que é o roteirista, e o Michael Shaw, que é o desenhista. Então a brincadeira é que essa verdade que eles descobrem é que eles são personagens de quadrinhos. E aí a trama é dentro dessa ideia, né? Beleza, como é que eles agem agora que eles sabem que eles são frutos da imaginação de um roteirista? É legalzinho, eu diria que é razoável. É um quadrinho bem desenhado, que não tem um conceito exatamente novo, essa ideia da criatura encontrando o criador. Sei lá, se tu pegar lá nos anos 60, a Marvel publicou Fantastic Four número 10, onde exatamente isso acontece, né? Dos heróis encontrarem seus criadores. Então, é legalzinho, eu acho que vale a leitura, sim, sabe? Eu não sei, dependendo, aqui não tem o preço de capa, né? Não me lembro de cabeça, mas se tiver por um valor legal, numa promoção, pode ser interessante. Na sequência, galera, Surfista Prateado, Escuridão tá voltando. Gente, isso aqui é muito bom. Tem vídeo, tem um Vinícius muito mais novo, que fez, que é muito mais novo. Tá, isso aqui é de 2019, saiu pela Panini provavelmente em 2020. Então tem um vídeo aqui no canal de 6 anos atrás, onde eu recomendo esse quadrinho. Dá uma olhada no desenho do Tradd Moore. Gente, isso aqui é maravilhoso. Então, aqui na história, o surfista, ele tá num... Tecnicamente o quadrinho, ele se passa durante outro quadrinho da Marvel, que é uma fase lá dos Guardiões da Galáxia, do Donny Cates. Mas não precisa ler nada. O importante é que tá tudo que é herói lá reunido, e aí no meio disso aparece um portal interdimensional e o Surfista Prateado é sugado para dentro. E a gente vai acompanhar exatamente o que acontece com ele quando ele tá nesse portal. E cara, o traço do Tradd Moore combina muito com essa trama, porque como ele tá tipo viajando no tempo, no espaço, então tipo o corpo dele vai se desfazendo e vira essa coisa esquisita. O roteiro é do Donny Cates e na época eu achei muito legal, porque a gente estava acostumado com o Donny Cates fazendo quadrinhos mais, sabe, aquela coisa mais exagerada, sei lá, o Venom tunado com granadas e metralhadora, ele criou aquele Motoqueiro Fantasma Cósmico, então era tudo muito exagerado e sempre muito divertido, mas eu quero dizer que parece um roteirista que estava mais interessado em te divertir com uma parada mais adolescente do que, de fato, te fazer pensar. E ele entregou esse quadrinho, que é todo filosófico, né? Bom, é uma história do Surfista Prateado.
E ele consegue, cara, colocar toda essa relação do surfista sendo dominado pela escuridão, e aí o desenho é muito louco. Pois então, esse é o Marvel Essenciais, que é realmente essencial. Vamos lá. Aí tem o Quarteto Fantástico, edição definitiva, volume 4. Galera, isso aqui é lindo, lindo. Vocês têm ideia que a Panini está publicando, já em ordem cronológica, até a edição número 71. Tá, o que tem de legal aqui nesse quarteto, né, que, como vocês sabem, né, meio que é o berço do universo Marvel e desse monte de personagem que a gente aprendeu a amar. Aqui tem a primeira aparição dos Kree, tem tecnicamente a primeira aparição do Adam Warlock e no anual, aqui na edição número 5, a gente descobre, por exemplo, que a Sue Richards tá grávida. Cara, são momentos icônicos da cronologia da Marvel em ordem pela Panini. Tem o volume 18 da edição definitiva do Homem-Aranha, que eu já estou deixando passar, que tudo isso aqui eu tenho lá na saga do Homem-Aranha. X-Men, a série animada, volume 1. Você sabe que isso aqui são adaptações para quadrinhos do desenho clássico dos X-Men dos anos 90. Então, gente, eu não sei vocês, mas eu tentei, tem um tempinho, assistir aos desenhos de novo. Porque, cara, eu vi isso aqui quando era criança, eu era apaixonado pela série animada clássica. Aí eu fui tentar rever. Bah! É meio complicado. Então, o que eu quero dizer é que me agrada a ideia de ter uma adaptação, de ter adaptação para quadrinhos dos episódios. Pelo que eu pesquisei lá na gringa, são 4 volumes. Os 3 primeiros adaptam temporadas e o 4º volume seria um spin-off com histórias novas ambientadas nesse universo da animação dos anos 90. Cara, eu vou pegar, e repara que a Panini é um compiladão, ó, quase 400 páginas, pegando aí toda essa primeira parte aqui do X-Men Adventures. Para terminar a Marvel, acho que essa aqui é a grande atração do dia, né? Gente, olha a quantidade absurda de reimpressões. Ó, vem comigo. Tem o Homem-Aranha Definitiva 1, e eu acho, que o volume 7, é o 1 e o 7, é que tá meio pequeno aqui. Tem X-Men número 1, e aí é o X-Men lá do Stan Lee, do Jack Kirby. Cara, edição definitiva dos X-Men volume 7. Isso aqui tem a saga da Fênix e Dias de um Futuro Esquecido. Eu lembro que esgotou, cara, em segundos quando foi publicado. Aí tem o Ultimate Pantera Negra, Novos Mutantes Renovação. Ó, isso também é bom, ó. Esses 2 Epic Collection, que estão aqui na reimpressão, eles estão para ganhar novos volumes, né? Se eu não me engano, tá em pré-venda já o volume 2 do Surfista e já vazou no ISBN que a Panini vai publicar o volume 2 dos Novos Mutantes. Então, ó, joinha, tá? A Panini saiu do Epic Collection ser uma publicação completamente aleatória para reimprimir os volumes esgotados e publicar na ordem. Pô, legal. Aí, para terminar, tem a trilogia do Messias sendo reimpressa. Ó. Eu peguei aqui o primeiro volume. Inclusive, o slide da Panini colocou na ordem de leitura. Ó. Primeiro tem o Complexo de Messias, depois a Guerra Messiânica, aí o Segundo Advento. Ó, você que nunca leu X-Men na vida, ou, quer dizer, no máximo, sei lá, tu tem um conhecimento tu já viu os filmes, tu tem uma noção do que são os mutantes. Pega o Complexo de Messias. Cara, é muito bom. Né? Vocês sabem que toda essa trilogia, ela tem relação com os eventos lá da Dinastia M. Né? Teve um evento onde os mutantes foram quase extintos, aí depois de muito tempo, nasce um novo mutante no planeta Terra, que é a Hope, né? Uma garotinha. E aí todo esse volume 1 do Complexo de Messias é uma corrida para ver qual grupo mutante vai ficar com a Hope. Gente, é muito legal. Na sequência, tem Panini Comics, o Star Wars High Republic, O Pavor dos Jedi, aí tem uma adaptação da Ascensão Skywalker para quadrinhos. Tem uma paródia do Pequeno Príncipe ali protagonizada pelo Mickey, tem a continuação da coleção Karl Barks, Alien Volume 4, por Declan Shalvey e Andrea Boccardo. Curiosidade, mais alguém aí do outro lado tá lendo os quadrinhos do Alien? Cara, eu li os 3 primeiros da Panini e tá muito legal! O detalhe é que a partir desse volume 4 troca o roteirista. Era o Philip Kennedy Johnson, o cara lá do Superman, e agora entra o Declan Shalvey. Eu admito que eu fico um pouco preocupado, mas assim, tudo que eu li do Declan Shalvey é muito bom. Né? Originalmente ele é desenhista, mas ele também escreve bem. Então aí temos aí o Alien sob nova direção, mas até então estava muito bom. Aí tem a continuação do Conan, e aí isso é interessante, ó.
Invencível apresenta o volume 2, Capas LTDA, por Robert Kirkman e Mark Englert. Para quem não sabe, esse quadrinho ele é um spin-off de Invencível lá de 2003. Só que naquela época, o Kirkman ele tinha publicado, cara, se não me engano são 3 volumes só, 3 ediçõezinhas originais. Ou seja, era só uma minissérie. E aí ano passado, lá fora, o Kirkman resolveu refazer as primeiras edições. Então eles relançaram e fizeram algumas mudanças, pelo que eu me lembro, no desenho. E aí virou uma série regular, com previsão assim de muito longe, sobre heróis de aluguel no universo de Invencível. Então o bacana é que a Panini está trazendo um conteúdo de Invencível meio que praticamente junto com os Estados Unidos, sabe? Então isso recém saiu lá fora e agora já está saindo no Brasil. Aí tem o Little Nightmares, Descida a Lugar Nenhum, que é baseado no jogo. E aí, para terminar a Panini Comics, tem Spectators, que aqui no Brasil vai ficar como espectadores. Ó, atenção, tirem as crianças da sala. Galera, esse quadrinho, tá? Ele é mais 18 e foi difícil encontrar uma página dele sem peito ou sem alguém transando para poder mostrar nesse vídeo. Dá uma olhada nisso. Cara, o desenho, tá? É o roteiro do Brian K. Vaughan e o desenho é do Nick Henderson. Ou seja, é a dupla dos Anjos de Bagdá fazendo outro trabalho autoral. Então, aqui a gente acompanha essa menina, que vocês estão vendo. Ela... Ô Vini, por que ela tá voando? Ela é um espírito. Ela foi morta numa chacina num cinema e meio que o espírito dela vai pro futuro. Então, ó, vocês estão vendo aqui que a galera tá viajando num carro voador numa cidade, tipo, parece um cubo de gelo, né? Numa cidade futurista. Por isso que é Spectators, porque a gente vai acompanhar ela e outros fantasmas observando a humanidade. É muito legal. Por quê? Porque, primeiro, é um universo muito criativo, sabe? Tu realmente fica apavorado com as ideias malucas envolvendo o futuro e, sei lá, por exemplo, tem um equipamento para te ajudar no alto prazer no futuro. Sim, tem isso daí. Eu tô falando alto prazer porque, né, YouTube, etc. O detalhe é que o quadrinho, ele quer discutir a nossa relação enquanto sociedade com violência e sexo. Essa é a discussão do quadrinho. Deixa eu me exibir rapidão, olha só. A minha edição veio com bookplate, autografado tanto pelo Brian K. Vaughan quanto pelo Nico. É Nico que fala? Eu sempre confundo, é porque tem um outro cara com um nome parecido com o dele. Mas é Nico Henishon. Aí eu peguei lá na Comics and Signatures, tinha o bookplate, enfim, e aí também pude trazer esse review primeiro para vocês. Se eu não me engano, ainda tem alguma edição com bookplate lá no site. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu prometo que eu volto. Eu vou tentar, ainda hoje, com a segunda parte para falar dos quadrinhos da DC. Vocês gostaram desse vídeo? Pô, gente, cheio de informação, detalhe, contexto, opinião. Se tu puder clicar no like, ajuda muito, mas também ajuda se tu puder comentar o que tu pretende pegar dessa lista. Pode ser tipo, sei lá, 2 GB, que seja no máximo. Mas, cara, tem muita coisa que eu quero aqui. Pô, o Demolidor, quer dizer, por que eu tô falando isso? É óbvio que eu não vou comprar esse Demolidor porque eu já tenho. Mas é que vem à vontade, né? Desafio Infinito também eu tenho a edição maiorzinha, mas talvez eu compre para fazer vídeo no canal. Aí vai ter um vídeo só sobre essa edição e comentando a história. Pô, e faz um tempo que eu li, então talvez eu compre. Até porque não vai ser um preço muito alto, né? Mas olha só, não deixa passar nem o Surfista Prateado, Escuridão, que é muito bom, nem atenção, o Spectators. Vocês vão gostar bastante, tá? Valeu, valeu.